Oi, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos para mais uma live do Psicologia Explica. Tô colocando aqui para vocês hoje o tema. Nós vamos falar sobre os transtornos depressivos, porque não é um transtorno só. Daqui a pouquinho já tô chamando a Fátima aqui para participar com a gente. Enquanto isso, eu vou enviando para vocês o convite da live para vocês entrarem aqui e curtirem com a gente. Tá frio aí, galera? Eu ultimamente, viu? Tô só no moletom. Já colocando a Fátima com a gente. Eita, que frio! Boa noite! Boa Dona noite. Fátima. Tudo bem, Lê? Fora esse frio, né, senhora? Que Nossa tá um Senhora. frio. Eu achei que já estava chegando o verão, a Frozen se rebelou de novo. É bem isso, né? A hora que Eu você acho que pensa, agora vai. Não, não vai. não vai, não vai. Tô triste também essa Bad, semana. Até o tema que a gente vai falar hoje coincide com esse tempinho, né? As pessoas ficam bad vibes, né? bad vibes. Tipo isso. Pois é. Nós vamos falar hoje, galera, de depressão. Vou pedir já licença para a Fátima aqui para eu falar mais do que o homem da cobra, como diz aqui em Cajamar. A competição vai ser feia hoje, né, Lê? Lê, a gente tem 40 minutos, não esquece, tá? Meu pai Pessoal, amado. vai alertando. Drica, boa noite. Drica, você vai ser o nosso time, tá? Boa 40 noite, Dri. minutos, finaliza pra gente, que a gente fala bastante. Já a gente cala a boca já. Mas hoje falar um pouco dos transtornos depressivos aí, né? A gente tem muito no senso comum, né? Na crença popular, de que a depressão é só depressão, né? E na verdade o que a gente chama de depressão hoje é o transtorno depressivo maior, né, Fátima? Que eu acho que tem mais Sim. a ver com essa nomenclatura. Mas a gente resolveu falar sobre depressão por vários motivos, né? Eu vou dar alguns números aqui para vocês se assustarem com a gente, né? Uhum. Importante que isso para explicar, né? Porque de repente a pessoa escuta alguma coisa sobre depressão, geralmente o conteúdo é sobre o transtorno depressivo maior, e ela acha que ela não tem, que não é bem isso e tudo mais. Então hoje a gente resolveu fazer essa live para esclarecer. Bom, Exatamente. a primeira coisa que a gente tem que falar é mais ou menos o que é a depressão, né? E aí, eu peguei alguns dados aqui, a Fátima também, a gente fez uma mistura boa aqui. Mas, em geral, a depressão é um problema médico grave, né? Um problema de saúde, né? Um problema de saúde mental e que tem uma prevalência muito grande na população, né? Então, hoje a gente vê quantas pessoas têm esse diagnóstico de depressão, quantas pessoas dizem que se sentem deprimidas, né? E tudo Uhum. mais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aí eu trouxe alguns dados aqui para vocês, nos últimos 10 anos, essa parte dos dados é de 2018, né? Então, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4% no mundo. Isso corresponde a 322 milhões de pessoas, ou 4,4% da população da Terra. Hoje no Brasil, a gente tem 5,8% de pessoas com depressão, e essa é a maior taxa do nosso continente, né? Do continente latino-americano. E aí eu vou Exato. seguir aqui com esses dados porque eu gosto de números. Quem vê pensa, né? Você é de humanas, mas você tá meio na curva ali da. Mentira, só para fazer, só para bancar inteligentíssima aqui, ó. Ah, De acordo com o estudo epidemiológico, então, a prevalência de depressão ao longo da vida no Brasil está em torno de 15,5%. Então, a gente tem aí 15,5% de chance de se deprimir ao longo da vida, certo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a prevalência de depressão na rede de atenção primária de saúde é 10,4%. Ela vem ou isolada ou associada a algum outro transtorno físico, que eu vou puxar mais para frente para vocês porque que isso acontece. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão está em quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo por 4,4%
do ônus acarretado por todas as doenças durante a vida, ou seja, bem incapacitante, né? E ocupa o Sim. primeiro lugar, considerando o tempo vivido como incapacitação ao longo da vida. A gente vai ter aí 11,9%. Como a Fátima colocou, né, existem padrões sazonais também, mas também existem padrões de idade. Então, geralmente, as pessoas começam a ter recorrência, né? É comum o aparecimento da depressão depois dos 30 anos, né? E também a gente percebe uma prevalência maior em mulheres, que é de até 20% e contra 12% para os homens, né? E aí eu acho importante a gente lembrar, né, Fátima, o quanto que esses números, esse título de doença e tudo mais, Uhum. né, é roubado aí em algumas causas, né, em aspectos que são genéticos, bioquímicos e de eventos, né, que a gente chama ambientais, né? E eu Sim. gosto muito de falar isso porque a gente sempre precisa enfatizar que a doença ela pode ter fundo genético e bioquímico quando a gente fala de doença mental. Que a galera aí do vamos pensar positivo, vai dar tudo certo, pode se acometer aí de uma depressão como qualquer outra pessoa, não é mesmo? E depois de falar tudo isso, né, e de introduzir aqui rapidamente, foi o máximo que eu consegui, essa questão, né, Fátima? Uhum. Existem aí muitos preconceitos relacionados também com esses portadores de depressão, para as pessoas não entenderem muito bem essas coisas, né? Exatamente. Então, assim, mesmo a gente tendo toda essa informação do Ministério da Saúde, a gente tem bastante informação nas redes sociais referente à depressão, mesmo assim, muitas pessoas ou são negligenciadas ou são discriminadas por terem depressão, né? Por ser portadoras dessa doença. Isso é muito ruim porque muitas pessoas ficam envergonhadas de buscar ajuda, envergonhadas de assumir que talvez tenham realmente depressão, que estão com depressão. Elas passam por vários tipos de humilhação, porque ainda existe aquele desdém, né? Onde as pessoas olham e falam, isso aí é falta do que fazer, isso aí é porque não pensa positivo, né? Tem uma Preguiça. questão religiosa também, não tem fé em Deus. Enfim, são várias questões que até nós mesmos, né? Quando a gente recebe o paciente no consultório, ele já chega muito fragilizado. Porque que vergonha, eu tenho depressão, eu tomo remédio psiquiátrico, como assim? Então, vai se criando todo um estigma que faz com que o portador demore buscar ajuda. Faz com que a pessoa, muitas vezes, se envergonhe de falar que faz terapia, que se envergonhe de falar que toma medicamento, e que talvez no seu ambiente, algumas coisas precisam mudar para que ele possa melhorar também. Então, tem pessoas que acreditam que a pessoa consegue se livrar daquilo sozinha, que não precisa de remédio. Aí volta aquela questão que a gente sempre fala, de achar que é uma doença banal e que só de pensar em outra coisa ela já vai embora. E não vai. Uhum. A gente, até a Lê comentou, né? A depressão, ela não é apenas desencadeada por fatores externos, mas também por fatores internos, fatores biológicos, né? É uma pessoa que tem uma vida familiar tranquila, trabalho, questão financeira, tudo tranquilo. Mas se ela tem uma predisposição genética, ela pode desenvolver a depressão também. Então, eu vejo, Lê, que às vezes essa estigmação que essas pessoas sofrem atrapalha muito o tratamento. Faz com que elas desistam ali no percurso do tratamento, faz com que elas demorem para buscar ajuda. Muitas pessoas acabam até se fechando, se encolhendo, né? Porque tem medo do julgamento. Então, até a gente traz esse tema para vocês, porque é importante você entender que a depressão, ela é uma doença, né? E que ela precisa de cuidados assim como qualquer outro tipo de doença. As doenças que são consideradas aí, doenças mentais, que as pessoas falam, né? A gente fala de transtornos mentais, na verdade, eles precisam de uma atenção também, um olhar cuidadoso nosso. Porque a depressão, ela pode levar a outras doenças também. Né? Na verdade, a depressão às vezes está associada. A gente vai entrar no mês de setembro, vamos falar aí do suicídio. Então, a depressão está muito relacionada também com os casos de suicídio. Não é todos, mas alguns casos sim. Então, a gente precisa
ter um olhar cuidadoso, sim, né? Porque a depressão, ela não é uma brincadeira ou um pensamento ruim que está vindo, né? E aí até a gente pensa, né, Lea? O que pode, né, causar a depressão, né? Se tem toda essa seriedade em volta, o que causa ali? O que você pode nos Uhum. falar sobre isso? Então, eu acho que as causas, elas são muito extensas, né? Como a gente falou, tem a parte química, a parte neurológica, tem o funcionamento bioquímico, mas a gente tem também os eventos vitais, né? Que a gente chama de ambiente, né? Na cognitiva, que é essa pessoa passou por um luto mal elaborado, essa pessoa passou por um relacionamento abusivo, né? Essa pessoa Sim, passou por uma burnout, né? E são coisas que vão acarretando esses eu digo assim que vai entrando no cofrinho da depressão, né? São moedinhas que você vai botando no cofrinho da depressão e que quando enche, você tem que lidar com isso. Eu acho que existe também muito essa questão da medicação, né? Muitas vezes o paciente vem pra gente já num quadro de moderado a grave, a gente pede para ele fazer também acompanhamento psiquiátrico e a gente vê que aquilo é o fim do mundo para o paciente, né? Porque ele está cheio dessas crenças que a gente tem sociais de que a medicação é ruim, de que se ele está nesse momento é porque ele fracassou e etc e tal, que são coisas que a gente também sabe que não é verdade, né? Se a gente for pegar os sintomas da depressão, a gente pode dividir esses sintomas em 4 subcategorias, né, para a gente entender melhor. A primeira seria o humor, depois a gente falaria de pensamentos, uhum, sintomas físicos e interação social. Então, primeiro, né, quais são os sintomas de humor? Então, essa pessoa vai ter queda de prazer, ela vai ter redução de interesse, ela vai sentir tristeza, e muitas vezes essa tristeza, né, Fátima, é difícil a gente falar, explicar para as pessoas que nunca passaram por um quadro de depressão, porque essa tristeza não é como a tristeza que a gente sente naturalmente, né, que é aquele momento triste, né, essa tristeza, ela vem de uma flutuação de humor, de uma ansiedade, de uma mistura de sentimentos que vem da falta de prazer, né? Então, essa pessoa ela não sente prazer com nada e isso vai acarretando um humor extremamente triste, mas não necessariamente porque ela tem razões para se sentir sim. triste, né? Mas porque esse movimento de prazer, né? Eu falo brincando de desbaratinar, né? Você tem um momento de desbaratinar, que você vai relaxar, que você vai ver uma série, e essa pessoa não consegue chegar nesse lugar. Esse lugar não existe para ela mais, né? Aí nós temos as questões de pensamento, então a gente tem que entender que os pensamentos de uma pessoa que está acometida pela depressão, eles vão estar voltados para autocrítica, para muita culpa, para um pessimismo de desesperança. Então, essa pessoa não vê uma melhora, né? Para uma Uhum, redução de concentração e raciocínio. Então, essa pessoa também não consegue se concentrar. E isso é muito fácil, né, ô Fátima, da gente trazer para sim. nossa vida, porque assim, eu acho que todo mundo já teve, em algum momento na vida, que percebeu que um projeto, que um ciclo, que alguma coisa não ia terminar bem, né? Que tinha certeza que não ia terminar bem, né? Sim. Então, sei lá, você namorou com aquela pessoa por anos e falou, ai, não era a pessoa, né? Essa desesperança que a gente sente num quadro da vida e que geralmente marca, né? Que geralmente esses finais de ciclo são marcos, essa pessoa vive o tempo inteiro, né? Então, olha a intensidade dessa emoção, né? Desse sentimento. E aí nós vamos ter os sintomas físicos, né? Então, a gente tem umas pesquisas muito legais que estão relacionando a depressão com dores no corpo, né? Dores musculares, as dores imaginárias, né? Que não são, né? E aí, além disso, né, dessas dores acentuadas, nós vamos ter aí falta de libido, alteração de apetite, para mais ou para menos, né? Alteração de Sim. sono também, ou a pessoa dorme muito, ou a pessoa dorme pouco. E a queda de energia, que é aquele cansaço, a pessoa nunca consegue descansar, né? É um sentimento muito ruim. E é por isso que essa pessoa muitas vezes não levanta da cama, não consegue fazer exercício físico, Olê, né? E pode quando você falar. fala da dor, é até interessante, né? Eu trabalho com pacientes de dor crônica e a gente percebe a relação da depressão na dor crônica. É muito Uhum, acentuado, muito acentuado. E aí a gente começa a fazer algumas relações, né? Até eu brinco não, falo sério para eles, isso, na verdade, para eles entenderem que a depressão dói, né? A depressão, ela tem sim. um sintoma de dor físico mesmo, né? Fora a dor emocional, a angústia,
Porque sobressai aí a tristeza, como você disse, né? A tristeza é um sentimento, é algo que vem desencadeada por um fator específico. A depressão, como as pessoas falam, vem do nada. É apenas esse sofrimento. Uhum. E quando a gente fala da dor e da depressão, é uma reação em cadeia, né? Por ficar muito tempo deitado, muito tempo parado, sem se mexer, o corpo dói. Isso é automático. Uhum. Se a gente, nós que não Uhum. temos depressão, ficarmos muito tempo deitados, dá dor no corpo. Imagina uma pessoa que só fica deitada. Então, é uma reação em cadeia que vai ter no organismo dessa pessoa que faz com que a depressão seja algo que seja doloroso mesmo, né? Uhum. E como você que estava, né, já te cortei, mas aí vem sendo associado com outras questões também. Então é importante salientar isso, porque às vezes o paciente está lá sofrendo com uma dor que não consegue nomear, vai no médico, faz um monte de exame, não tem nada e não consegue. E tem os outros sintomas envolvidos também, né? Claro, tem que ser 5 sintomas pelo menos. Tem outros sintomas envolvidos, é interessante procurar um psiquiatra, um psicólogo para fazer uma Uhum. avaliação. E é engraçado, né, Fátima? Porém trágico, né? Engraçado. Eu sempre uso essa expressão e nunca é engraçado, né? Mas assim, A gente a gente entende. é, a gente fala muito de uma queda de prazer, né? Então eu vejo muito, quando as pessoas têm dores crônicas e tudo mais, elas têm momentos de se distrair, elas têm momentos de, sei lá, vou fazer uma hidroginástica, né, para relaxar o corpo, né? E outros recursos que essa pessoa com depressão ela não Lê? tem. Oi, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, pessoal? Ué. Pessoal, sinalizem, por favor, se eu caí ou se foi a Fátima, porque eu não sei. Eu tô aqui ainda? Tô? Foi a Fátima que caiu, então. Deixa eu botar ela de novo. Nossa, eu tava falando toda empolgada, até esqueci o que eu tô. Acho que foi ela que travou, então. Deixa eu te falando sozinha, Letícia? Como assim? Então, menina, eu não sei quem travou. Eu tava te ouvindo normal. Então, eu não Estranho. estava te vendo. Só estava Ah, te então ouvindo. deve. A Fátima sumiu. Foi eu, então, outra vez. Ah, é porque Para tava mim, zoada a minha internet também, hoje de manhã, quem então. sumiu para mim foi a Letícia aqui. Obrigada, Drica. Valeu, Drica. Então, né, a gente tem esses momentos de distração, de procurar o prazer, que são momentos em que a gente desliga a nossa atenção da dor, né? A gente, não que a gente para de sentir a dor, mas a gente desliga nosso foco na dor, né? E quando a gente tem uma dor crônica e a gente não tem nenhuma fonte de prazer, o nosso foco vai ficar na dor, né? A gente não vai conseguir sair desse momento Sim. também, né? Então, bem interessante mesmo de você falar. E a questão muito importante, eu acho, que é a interação social. Porque, de fato, não é muito fácil a gente interagir socialmente com uma pessoa que está com uma depressão de moderada a grave, né? Principalmente aqui no Brasil, a gente tem muito uma cultura de não falar de coisa ruim, né? Que a gente fala até que atrai, né? De manter um otimismo, muitas vezes até ilusório, né? A gente é considerado um povo otimista, né? A galera dos memes e tudo mais, né? E quando a gente interage com alguém que está com uma depressão de moderada a grave, a tendência é que essa pessoa seja sempre para baixo, né? Pessimista. E aí a interação social fica prejudicada, o que é muito triste, porque justamente nesse momento a pessoa ela tem, lembra que eu falei nos pensamentos, uma autocrítica maior, ela se sente culpada com mais facilidade. Então, quanto mais as pessoas reclamam, né, dessa postura dessa pessoa que está com a depressão, ou se afasta, mais ela confirma para ela que ela realmente estava Sim. certa, que ela realmente é culpada, que ela realmente merece ser criticada, né? Então a gente acaba aí reforçando essa depressão, né? A gente acaba provando para essa pessoa que É. realmente ela tem necessidade de prever coisas negativas, porque de fato coisas negativas vão acontecer.
né? Então, essa Olê, eu interação também é bem vejo difícil. esse comportamento de desvalorização, de autodesvalorização, né? Às vezes no meio dos adolescentes, né? Eles falam muito, eu sou um lixo. Eu acho que é um termo bem pesado que eles utilizam e que às vezes eu vejo outras pessoas também, né? Tem pessoas que às vezes elas brincam com suas próprias, não defeitos, mas eles brincam com a sua própria deficiência, digamos assim, né? Uhum, Eu sou burro mesmo, não tem jeito, eu não consigo aprender, como se fosse uma verdade, né? Então, se uhum, você elogia, a pessoa já não aceita aquele elogio. Não, imagina, que uhum, isso? Né? Sei lá, tem uma promoção, ou até mesmo, não precisa ser a promoção em si, mas às vezes ela pode ter um destaque no trabalho. Ela vai encontrar uma forma de se auto-sabotar porque ela não se acha boa o bastante. Então, uhum. fica surpresa, né, com elogios. Então, assim, e é algo que traz sofrimento, né? Não é algo que tá tudo bem. Sim, Não, é algo que, sim. caramba, eu não mereço ser feliz, eu não mereço conquistar isso, eu nunca vou ter o emprego dos sonhos, eu nunca. Então, é um sentimento de muita angústia que essa desvalorização Sim. traz, né? É. E na cognitiva, Fátima, tem até uma, um método, né, que a gente usa, um estudo, na verdade, né, da Judith Beck, que ela fala bastante sobre as crenças centrais sobre nós mesmos, né? Então, o que eu acredito sobre eu mesma, né? E uma dessas crenças, tem duas que eu acho que na depressão se acentuam bastante, né? Que é o desamor e o desvalor, né? Então, essa pessoa ela não se sente valorizada, como você colocou, e também não sente que ela mereça ser amada, né? Então, também a gente pode ver assim, porque essas crenças centrais que as pessoas têm, elas são a raiz de todas as crenças, digamos assim, né? Elas são a Sim. raiz do funcionamento cognitivo dessa pessoa. Então, você imagina você ter uma crença central sobre você mesmo que você não tem valor, né? O quanto você não vai reproduzir, né? De pensamentos, de atitudes, de sentimentos que vão corroborar isso, né? Que vão fazer isso realmente se tornar verdade, né? A gente fala que vai evidenciar como se fosse uma verdade, que vai ser confirmado, né? Na Então verdade, é como se fosse uma decisão que a pessoa tome, né, na vida dela. Então, aí vamos falar lá da criança interior, né? Que olha, tem algumas pessoas que falam disso, eu acho bem legal, mas eu acho que é por aí mesmo. Então, às vezes, aquela criança lá atrás, ela foi tão magoada, ela foi tão machucada, foi tão desvalorizada por N motivos que criou-se, né, uma crença, criou-se uma afirmação aí de que eu não mereço, não sou boa o bastante, e aí isso vai se concretizando através das coisas que acontecem. Até Uhum, porque a gente tem esse poder de autossabotagem, né? Então a uhum, gente acaba se punindo, se cobrando, e todo esse sentimento vai se acumulando, até que ela talvez externalize aí como uma doença, né? Como, uhum, por exemplo, a depressão. A depressão também, uma característica que eu vejo, o Lê, que me chama muita atenção, é que são pessoas que ficam presas nos seus erros do passado. Então, o uhum, sentimento de culpa é muito presente. Elas vivem no passado, se martirizando, se culpando porque errou há 20 anos atrás. Tanto que com os pacientes a gente sempre fala, né? Fala, tá, mas você tomou aquela decisão já querendo errar. Foi de uhum, propósito que você fez isso? Não, na verdade, você estava ali tentando aprender, né? Então, assim, a gente tem que sempre olhar para nós com um pouco mais de carinho, talvez, né? uhum, Menos pesar, assim, né? Menos culpa. E eu acho que a depressão tem muito disso. Um olhar fixo no passado, em momentos em que você tomou decisões erradas. E aí a uhum, pessoa não consegue ter uma visão de futuro. E eu fico uhum. pensando, né? Os sonhos, ele alimenta a nossa vida, né? Sem sonhos, o que a gente é? Então, eu vejo que a depressão é essa falta de sonhos, né? Falta de olhar o futuro. Ficam muito presas ali no passado, né? E um Uhum, passado que aconteceu, ok, decisões erradas a gente toma, mas geralmente é tentando acertar, né? E se a gente uhum, soubesse tudo que a gente sabe hoje, a gente não erraria lá no final. Quer dizer, uhum. desculpa, lá anteriormente, né? Se a gente soubesse tudo hoje, né? A Sim. Fátima de hoje não cometeria os erros do passado, mas no passado eu não sabia as informações de hoje. Não. Então, eu acho que o paciente ele tem sempre essa angústia, né, de ficar preso lá atrás. A Eliane colocou aqui pra gente, né? Boa noite. Gostaria de saber a diferença entre a ansiedade e a depressão. Rapaz, É bastante. Nosso é próximo bastante, tema, é tudo. ansiedade, então. Próximo tema, ansiedade, Eliane, pode deixar.
Eliane, é muito comum a gente ter comorbidade, então por isso que as pessoas confundem, né? O que é comorbidade? É quando a pessoa ela tem depressão e começa a ter sintomas de ansiedade, ou quando ela tem um transtorno de ansiedade e começa a ter sintomas depressivos, né? Então a gente tem geralmente essa comorbidade, é quase sempre, né, Fátima? Quase em Sim, todos os casos. Isso dificulta bastante. associados, né? A Isso. gente chama até de depressão atípica, né? Onde tem um quadro mais ansioso presente, mas também existe aí a depressão. Sim. E aí, geralmente, Eliane, a gente pode até trazer ansiedade no próximo programa, acho que seria legal. Mas eu acho que para a gente entender, assim, a ansiedade, geralmente, vulgarmente falando, né, ela está associada a um futuro catastrófico. Então, eu acho que no meu futuro, coisas horríveis vão acontecer, eu não vou saber gerenciar isso, não vou saber passar por isso, e, Tem a ver com portanto, eu medo, fico. né? Isso, e, portanto, eu Medo do fico futuro. isso, de viver, né? A depressão não. A depressão, dependendo do nível, a pessoa nem sente medo, né, Fátima? Dependendo do Sente nível, nada. ela é totalmente apática de fato, assim. Nem medo ela sente mais, nem, né? A depressão ela é uma ausência de sentimentos. Muitas vezes a pessoa se torna, tem sintomas ansiosos dentro da depressão, porque a depressão ela traz a questão de pessimismo, a questão de desesperança do futuro, né? Mas, essencialmente, a depressão ela está focada numa coisa, num estado de não sentir, né? Num estado de ausência de sentimento, de ausência de felicidade, né? Sim. Constante, assim. Então, acho que é isso, né, Fátima? A maior diferença, É, assim, né? basicamente é isso. Até como eu falei, para mim a depressão, a pessoa está mais presa nas culpas do passado. E a Uhum, ansiedade, a pessoa fica focada no medo do futuro. E tudo uhum, isso causa muita angústia, né? É que a ansiedade ela é mais assim divulgada porque causa palpitação, mal-estar, sudorese, sabe? uhum. Coisas assim muito mais sintomas físicos bem Físicos. característicos já. E a depressão não. A depressão a pessoa não se mostra tanto quanto na ansiedade. A pessoa ansiosa ela fala, eu tô com falta de ar, então ela é mais agitada. Você percebe que Uhum. ela tem o pânico, ela tem medo. Agora, a depressão, digamos que a pessoa se encolhe. Então ela se esconde, é uma pessoa que não quer ser vista, ou quer ser vista demais também, né? Das redes sociais a gente vê Uhum. bastante as pessoas postando muita foto, que é uma forma de tentar se enxergar, né? De tentar ser vista. Mas a gente vai trazer o tema ansiedade e aí você vai conseguir entender melhor a diferença. Mas elas podem estar associadas também. Elas podem vir juntas às vezes. E mas até como a Lê colocou, na maioria dos casos sempre estão ali unidas, depressão e ansiedade. Transtorno misto, né, Fátima? Vem assim pra Transtorno gente no misto. encaminhamento, né? Encaminhamento médico em transtorno misto. A gente já sabe. Mas É, existem outros tipos de depressão, né, Fátima? até eu ia Inclusive, você falar. uma aqui que eu fiquei, nossa, eu não conhecia, por incrível que pareça, assim, não conhecia nessa nomenclatura, que é a depressão endógena. Então, a endógena é algo que a gente ouve muito no hospital, porque a psiquiatria gosta bastante dessa palavra, né? Ah, Essa endógena é quando ela está mais relacionada à parte biológica, né? É isso que uhum. você leu também, né? Isso está E, escrito, né, que ela tem predominância de sintomas. Pelo que entendi, ela é mais interna, né? Ela é é, mais endógena, Lê. lenta. Na verdade, endógena é aquela que ela tá mais, tem a sua característica mais, assim, quando eu falo de causa, na verdade, a causa endógena é quando é uma questão biológica. Então, é Hum. a diminuição da serotonina, dopamina, sabe aquela parte Ah, sim. neuroquímica, né? Neuroquímica. Dos, dos hormônios lá. Aquela que a gente se lascou para passar na faculdade? Isso, aquela matéria chata lá. Então, a Maiara, beijo, Maiara, até linda também, saudade de você. Linda, saudade, beijo. E então a endógena tem essa característica. Mas também é aquela pessoa que a depressão ela é um pouco mais não equilibrada, mas mais calma, digamos assim. Então pela manhã Hum, ela fica mais entristecida, ou então não é algo muito acentuado, né? Existe uhum,
elevação aí, pelo que a gente leu também. Mas quando a gente Uhum. fala da causa endógena, tem a ver com a questão biológica, a Ah, deficiência dos neurotransmissores mesmo. legal. Aí nós temos a distimia, né, que é um quadro Uhum. mais leve, crônico, né? A distimia é o transtorno de depressão persistente, né? Ele tá sempre ali, ele é o melhor amigo desse depressivo, que não é tão legal assim a relação, mas é, né? É, Então, na maioria dos casos, né, são pessoas que têm a depressão de forma cíclica. Ela tá sempre lá, ela não vai embora, ela é persistente, né? Muitas vezes não ela não vem de forma moderada ou grave, né, Fátima? Ela fica mais na é. leve mesmo, pega na mão, se É aquela instala. pessoa que a gente até acha que é a personalidade dela, né? Sabe lembra da professora Juliana? Ela falava assim, sabe o Zé? O Zé, que ele é tranquilão, de É, boa, não gosta de falar sempre meio desanimado. muito, meio desanimado, né? Tem aquela nuvem preta em É. cima da cabeça dele, nada tá bom. É tipo essa pessoa, Nossa, a né? Juliana é maravilhosa, né? Nossa, Ela amava é a voz dela, meu também. Deus. Entendi Como será que psicopatologia com ela. Nossa, a gente aprendia muito fácil essa parte com ela. Ela É, tinha um senso didático gigantesco, assim. sim, Aí a sim. gente tem a depressão sazonal, né? Que é essa que eu tenho. Ficou No frio, ficou... inverno, Quem acha, Letícia? Brincadeiras à parte, zero, né? Mas geralmente, quando falta o sol, né? A gente tem o padrão que a gente chama de padrão até, né? Padrão sazonal, que é quando a gente não tem muito sol e aí a gente se deprime, se recolhe, não gosta de sair para trabalhar, não gosta de sim. conversar com as pessoas, gostaria de ficar no casulo do cobertor. Foi o que a gente viveu nesses últimos 3 dias aqui em Cajamar, né, Fábio? Sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias Nossa, já, terrível. misericórdia. Horrível. Então tem E esse tem, e daí. tem alguns estudos que até que mostram isso, que países mais frios, o índice de depressão é muito maior do que em países Uhum. tropicais. Né? Então, Sim. por quê? Eu acho que o sol ele ilumina mesmo a gente, né? Dá uma É, energia boa, né? e tem E muito negócio de não ter cor, né? Você já reparou que dia nublado é, não tem cor, tem né? cor, é cinza, Assim, né? literalmente. É o cinza de cada dia. Então, É. o sazonal é complicado porque para buscar tratamento é muito difícil. Porque geralmente ele fica mais depressivo no outono e inverno, e aí primavera e verão tá bem. Então é difícil você identificar. A gente está falando do nosso humor no inverno, mas quando a gente fala aqui, são pessoas que ficam realmente Sim. entristecidas, angustiadas, sem conseguir pensar em futuro. É uma angústia muito grande que ela sente nesse período. Só que, como eu falei, a depressão ela faz com que a pessoa se encolha, né? Então, ela tem dificuldade de buscar ajuda. Hum. Outra depressão que eu acho importante falar também, Lê, é a depressão atípica. Que é Uhum. aquela, como já diz, né? Atípica. Ela Uhum. acontece tudo o contrário. A Lê falou um pouquinho dos sintomas da depressão. Então, ela falou que alteração do humor, ela falou da questão do apetite, que normalmente diminui, o libido diminui, tudo isso, Uhum. né? Na depressão atípica, Lê, é o contrário. Ela normalmente ela vai ter um apetite aumentado, tanto sexual quanto da parte mesmo da alimentação. É uma Uhum. paciente que ela começa a ganhar peso. Então, até os meus pacientes da obesidade, tem alguns que eles têm né, um quadro depressivo atípico, porque eles ficam muito agitados, né? Do contrário de uma Procurando depressão pra... normal. Exato, procurando prazer. Porque, assim, traz tanto sofrimento aquilo, né? Que eles acabam aí buscando uma forma de tentar minimizar aquele sentimento. E com isso, é uma pessoa que ela é muito hipersensibilizada para qualquer tipo de rejeição. Então, qualquer Uhum. tipo de rejeição, qualquer tipo de fala que traga para ela algum desconforto ou rejeição, ela sofre muito, né? Ela ela vai sempre responder de forma negativa, né? Ela sempre vai ser uma pessoa mais agressiva em alguns ambientes, né? Com a tentativa Uhum. aí de se proteger dessa sensação. Então é uma depressão bem peculiar também, que eu acabo percebendo bastante aí nos meus pacientes quando eles chegam, porque é bem atípico, né? Sai um pouco aí desse padrão que a gente está acostumado.
Você tava falando aí, né, Fátima? Me lembrou muito um amigo meu. Eu tinha um amigo que ele tava numa depressão lascadíssima, assim, né? Isso faz muito tempo já. E aí eu tava conversando com ele, né? E ele disse pra mim que ele se sentia. Aí, só pra galera ter uma noção, né? Que a gente fala de se sentir pra baixo e tudo mais, né? Mas ele falou que ele se sentia totalmente inútil. Ele se auto-intitulou como totalmente inútil. E aí, como eu sempre fui muito fã de sarcasmo, né? Na época eu falei pra ele, nossa, então você é tipo uma samambaia de plástico, porque nem fotossíntese você faz mais, né? Rimos muito, né? Mas é essa sensação, né, da depressão, né? Não é só uma tristeza, é uma Não. inutilidade, é um vazio gigante, assim, né? Então, eu gosto de trazer esses exemplos, assim, porque a gente associa muito com tristeza. E a tristeza, ela não chega aos pés da depressão, né? A depressão é realmente uma ausência de qualquer coisa, gente. Assim, a pessoa se sente nula na vida, não sabe por que que tá existindo, né? Que é um sentimento muito mais intenso e tudo mais. E aí, né, Fátima, a gente tem também a depressão psicótica, Sim. gravíssima, né, no caso, Essa que é ela bem. é pesada, bem pesada, né? Mas ela é caracterizada geralmente pela presença de delírios, alucinações, né? Então aí é mais um quadro, eu acredito, mais voltado para a parte psicótica de fato, que traz aí junto essa depressão intensa, né? A pessoa fica tão deprimida que ela começa a delirar, alucinar, né? Então também tem essa que é bem bad vibes, né? Exatamente. E Outra também. temos. Pode Vou falar. falar. Pode falar. Não, eu queria falar também um pouquinho da depressão maior, né? Que você até comentou no Uhum. começo que. Porque assim, a depressão ela é dividida em três partes. Tem a leve, moderada e a. Acabei de falar o nome, esqueci agora. A grave, né? A Grave, leve, grave. moderado. É. Fugiu grave da cabeça. Enfim. A leve Maior. é aquele maior, depressão maior. A leve é aquela mais, né, tranquilinha, sintomas que não trazem tanto sofrimento. A moderada, quando a pessoa começa a perder função, ela já começa a não conseguir sair, a realizar as suas atividades, tem dificuldades nas relações sociais, trabalho. Enfim, essa é a moderada. Agora, na grave, grave não, na maior, na depressão maior, a Carol mandou beijo pra gente. Ó, a Carol Férez estudou com a gente. Ai, Beijo, beijo, Carol. Carolzinha. Queria mandar um beijo também pra. Beijo, Rayane. Pessoal muito carinhoso, né? A gente tem muita sorte. Esse povo bom que a gente conhece. Então, agora, a depressão maior, essa ela é muito perigosa, parecida com essa psicótica, né? Por quê? Uhum. Porque a depressão maior, a pessoa está num estado de depressão, de tristeza, que ela começa a ter ideação suicida, ela pode tentar um suicídio. Então, é algo assim que precisa tomar bastante cuidado. Por isso que a Uhum. depressão, o ideal é que ela seja cuidada, né, seja ali tratada no início. Perceber os primeiros sintomas, né? Porque para ser depressão, você tem que ter pelo menos 5 sintomas e estar durando pelo menos por 15 dias, 2 semanas. Você percebe que em 15 dias você ficou mais amuado, mais triste, mais encolhido, com essa visão mais cinza aí do futuro, né? Da sua vida atual, enfim. Porque 15 dias, isso não é meu perfil, e eu estou me sentindo assim por 15 dias, o ideal é que você já procure uma avaliação. Tá? Por quê? Porque se já começa a evoluir para uma depressão maior, que é quando a pessoa já não quer tomar banho, não quer sair de casa, se nega a sair do quarto, não come. Tem pessoas que morrem até devido à desnutrição, porque não come, não Nossa. consegue ter estímulo. E aí eu fico pensando, e por que elas não comem, né? Por que o comer é algo? E aí eu fiquei pensando, né, quando eu li sobre isso. Porque, querendo ou não, o alimento, ele tem um símbolo de vida, né? Uhum. Não é? O Uhum. alimento ele traz vida. A E pessoa que tem prazer, né? depressão, ela se nega a ter vida, né? Sim. Claro que é inconsciente isso, não é que ela decide isso, na verdade ela está tentando até lutar contra isso. Mas inconscientemente a busca dela de se afastar da vida, porque talvez a vida está tão desprazerosa, é algo muito grande. Então, Uhum. assim, a depressão maior, eu acho que é uma fase bem difícil, né? Acho, não tenho certeza, é uma fase bem difícil e que a pessoa precisa de ajuda. Então, se você tem alguém na sua família, ou se você se sente assim, a depressão, você percebe, já está ali
perdendo o controle, você já está sem vontade de fazer coisas simples, como tomar um banho, escovar os dentes, ir conversar com um amigo, enfim. Qualquer coisa assim, você precisa procurar ajuda ou levar essa pessoa que você vê nessa situação precisa pedir ajuda, né? Porque é um grau bem assustador aí da depressão que precisa de bastante cuidado. E a gente viu, né, Fátima, no começo que 20% das mulheres, né, tem depressão, né? Prevalência de 20% nas mulheres. E não é à toa, né? Nós temos dois tipos de depressão que acometem as mulheres, né? Que é a Sim. depressão pós-parto e o transtorno disfórico pré-menstrual também. Então, galerinhas, se você, mulher, né, tem uma TPM braba, né, muito intensa, realmente fora do comum, né, pode ser que você tenha aí um transtorno disfórico pré-menstrual, que também está caracterizado nos transtornos depressivos, segundo o nosso DSM, nossa Bíblia da psicologia e da psiquiatria, né? Então fiquem aí atentas a isso, né? Se você perceber que essa TPM ela é muito mais intensa do que você gostaria, né? Que ela está realmente fora do normal, dá uma pesquisada, procura um psicólogo, procura um profissional da saúde mental para você ver se você não está categorizada, né, nesse transtorno. E tem também a depressão pós-parto, que acomete muitas mulheres, né? Muito, eu acho, pela romantização, né, da Do que questão tem da que chegada ser, do né? filho, Do da que tem que ser, maternidade. né? Porque a maternidade, ela vem muito com esse aspecto de vai ser tudo lindo, né? O nenê vai ser um amor, ele vai chegar amamentando já, né? Já vai, não chora, né? Fofo, não dá trabalho, você vai ver, E ixi, você não, nem eu vai acho mais querer legal dormir assim. mesmo. Eu vou sentir um amor tão imenso pelo meu filho, que eu não vou me incomodar com o choro dele. Ah, você vai. Você Aham, vai ficar aham. brava. E Então, tá tudo bem, né? Faz parte. sim, nossa, eu acho essa romantização muito nociva, né? A gente tem até aquela frase que quando nasce um bebê, nasce uma Nasce, mãe. Não mamãe. nasce, gente, não nasce. Que É no dia a dia, viu? a gente mais escuta, né, em quadros de depressão pós-parto é a mulher dizendo assim, não sei o que aconteceu comigo, eu não tive esse clique, né? E esse clique, ele não existe, né? Ele é um clique É. socialmente construído, né? Pode ser que uma mulher que desejou muito, muito, muito ter filho, né? Que sempre teve isso muito claro para ela. Quando ela olha o bebê dela, ela tem aquela descarga de felicidade gigantesca, né? Que realmente a deixa estimulada. Cada um é de um jeito. Mas a gente propagar que isso vai acontecer com todas as mulheres, né? Isso aumenta autocrítica, culpabilização, desesperança, né? Geralmente é muito ruim para a sociedade quando uma mulher diz que não gosta de ser mãe ou que não está feliz com o filho, né? A gente ouve assim, ah, eu amo meu filho, mas se eu pudesse dar Ctrl Z, se eu pudesse voltar atrás, não teria tido, né? Sim. Geralmente esse tipo de fala é muito mal visto socialmente, então essa mulher ela perde até mesmo o espaço de expressão dela, né? Quando ela meio que se arrepende realmente de ter sido mãe. Daí a gente faz todo um trabalho para ela entender que existe um luto ali, né, Fátima? Que existe o luto daquela mulher que não era mãe, para que a mãe nasça, né? Não é só quando o bebê nasce que a mãe nasce, né? Então a gente precisa fazer todo esse É. trabalho também. E também, Geralmente, também a depressão pós-parto, o que eu vejo, é que vem de uma expectativa muito grande de que vou dar conta de tudo. E aí, quando o uhum, bebê nasce, nos primeiros momentos ali, você vê que é uma pessoinha que está ali, que também tem as suas vontade. particularidades, né? E que é vontade, que já nasce com vontade hoje em dia, né? Misericórdia das crianças, Já nasce né? de olho aberto, amiga. Já nasce com A gente tem que personalidade, já. Eu acho que foge um pouco do controle ali, né? Peraí, o que eu faço? Não é tão fácil como eu pensei. E não é mesmo, né? Quando a uhum. gente dá palestras para mães, né? A gente sempre fala isso para elas, né? Para elas não trazerem a carga né, esse peso, né? Da perfeição que elas instituem ou que outras pessoas instituem. Ah, você vai Uhum. saber cifrar o choro do seu filho, você vai saber certinho Claro que não, que gente, é só pega. manha, que é fome, que é fralda. Você não sabe, você vai aprender.
Ah, quando ele faz isso, e com dias, né? Meses ali, você percebendo o seu filho, você vai perceber as coisas, né? Nossa, quando ele faz isso aqui é manha. Ai, quando ele mexe a perninha é para trocar a fralda. Você vai aprendendo com o seu filho. E muitas mulheres sofrem muita pressão, né? De que tem que saber. Como você não sabe amamentar? Gente, alguém que nunca amamentou, pode falar pra gente aí como é difícil a primeira mamada de uma criança, né? Tem a Nossa, posição, tem a pega. Não é assim, né? Tão não. fácil como as pessoas pensam. Tem Então, a toda uma depressão ciência, né? pós-parto tem toda uma técnica, filha. No hospital a gente ensina as técnicas para amamentação. Porque, assim, ninguém nasce sabendo, né? E eu acho que as mães carregam muito esse fardo. E aí pode desencadear, pode, né? Claro, desencadear a depressão pós-parto. Lei, quantas mulheres vão para casa com essa depressão porque tem vergonha de falar o que está sentindo? Isso é Fora, perigoso para ela, é perigoso para o bebê. A questão da sim. amamentação prejudica porque às vezes o leite não desce como deveria, porque tem uma questão emocional também. Então, a depressão pós-parto é uma que me preocupa bastante, porque às vezes demora o diagnóstico, né? Às vezes, dentro do hospital, a gente consegue fazer o diagnóstico quando a mãe fala, quando ela chora muito, quando ela se nega a cuidar do bebê, quando ela se nega a amamentar. A gente já começa a perceber que existe alguma coisa ali, Sim. né? Porque, na verdade, ela não está se sentindo boa o bastante. Ela começa a Uhum. se sentir que não é capaz. E aí a gente vai trabalhar toda essa questão de que não, de que ela é única, né? Ela é a única mãe para aquele bebê. E ela vai ser a Uhum. melhor mãe com as qualidades e com os defeitos que ela tem. Ela vai ser a melhor mãe que ele precisa, né? Então eu acho bem interessante também a gente ter um olhar para a depressão pós-parto. Dá um programa a depressão pós-parto, na verdade, Nossa, né? tá, Porque podia é um falar tema bem disso. legal. Existe também, eu acho, muita falta de rede de apoio, né? Nas Sim, culturas antigas, a criança, ela era criada meio que pela comunidade, né? A gente vê isso ainda nos indígenas hoje, né? Os povos indígenas, algumas culturas, a criança ela é criada pela comunidade, ela tem os pais, né? Mas existe toda uma rede de apoio comunitária para essa criança crescer de forma saudável, né? E a gente tem na nossa cultura, principalmente aqui a cultura ocidental nossa, né? A questão de que só a mãe, né, assim, mesmo se a gente for falar de licenças, né, licença paternidade, licença maternidade, é como se o bebê fosse só da mãe, né? Então a sim. gente, é como você disse, dá um outro programa muito É, legal, é. inclusive, pensar sobre isso. Vamos para o tratamento, que está dando o nosso, o nosso horário. Gente, a gente resumiu, tinha mais coisas, tá? Mas a gente Sim, bota em post depois, né, Fátima? A gente sim, faz uns sim. posts, né? Tratamento, Fátima. Como que você trata a depressão na psicanálise aí? E a ajuda do coleguinha psiquiatra, né? Precisa, né? Sempre. Muitas vezes. Quando é uma depressão leve, né, com sintomas bem leves, assim, a gente consegue conduzir na terapia. Uhum. Mas quando já está da moderada, né, para frente, ou esses tipos mais específicos que a gente comentou aqui, tem que passar no psiquiatra, tá? Por quê? A depressão, ela causa uma reação bioquímica aí, né? Nosso biológico fica meio bagunçado aí. Uhum. Então, existe uma redução aí de dopamina, serotonina, essas partes todas aí que eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas que existe uma alteração bem importante. E então, o medicamento, ele vem para ajudar a equilibrar o organismo de novo. Até porque a Uhum. pessoa precisa estar de novo equilibrada para que ela possa continuar a terapia, porque senão ela não tem Uhum. vontade nem de vir na terapia, né? E até o nosso acesso a essa pessoa fica meio que bloqueado, né? Limitado. Uhum. Porque bem limitado. Então, o medicamento, ele é algo muito importante para o tratamento. Então, precisa procurar um psiquiatra, né? Eu só quero frisar nessa questão do psiquiatra que, assim, os medicamentos normalmente demoram uns 15 dias para fazer efeito. Porque também existe uma no nosso corpo precisa se adaptar, né? A forma de metabolização desse medicamento, enfim, várias coisas. Então a gente precisa ter paciência e também entender que às vezes o primeiro medicamento não vai dar certo, porque cada organismo reage de um jeito, vai ter que tentar outros medicamentos Sim. até que consegue a junção. Tem efeitos colaterais, tem medicamento que aumenta o apetite, tem medicamento que mexe com libido, diminui libido. Então, assim, o que é importante a gente frisar na parte medicamentosa? Procura um psiquiatra, toma medicação, espera o tempo que ele falou. Se tiver alguma reação, se tiver alguma
alguma coisa que saiu ali da sua normalidade, volta no médico e fala para ele. Ele não sabe o que pode acontecer com você. Então volta lá e fala, doutor, eu tô melhor do meu humor, mas meu libido tá lá embaixo. Meu marido não tá dando certo, preciso acertar isso. Ou então até mesmo, eu sinto falta de ter relação com meu marido, eu não tô tendo vontade, tem alguma coisa estranha. Ou então, doutor, eu tô comendo muito, aumentou muito o meu apetite, eu tô ganhando peso, não tá me ajudando. Ele vai encontrar um outro medicamento para equilibrar, tá bom? Por que eu tô frisando isso, Lê? Porque não sei você, mas tem vários pacientes que falam assim: ah, não, me passou um remédio lá que eu fiquei mó ruim, fiquei Pior. dopada, eu não tô. É. Aí, não, teve medicamento que não dá pra. Então, que eu comecei a ganhar peso. Não, eu parei o remédio. Ai, teve remédio que estragou meu casamento, né? Porque eu não tinha mais libido. E aí eu parei o remédio. Não pare o remédio. Volta no médico e conversa com ele. Doutor, tá acontecendo isso, isso e isso, né? E ele vai te ajudar, tá bom? Se aquele não ajudou, procura outro médico, não tem problema nenhum. Procura outro psiquiatra, né? Até que você encontre alguém que consiga conduzir o seu tratamento. E aí na psicanálise a gente vai trabalhar, né, esses conteúdos latentes, essas questões que a gente acredita que tem muito a ver com a história desse paciente, com essa infância, com a maneira que ele lida com o ambiente, com a maneira que ele lida com ele mesmo, a maneira que ele se enxerga. Então a gente vai trabalhando aos poucos, tentando fazer com que essa pessoa traga um ressignificado, né? A depressão, como eu falei, pra mim, pelo menos a minha visão, é que sempre está muito focado no passado. Então vamos buscar aquele momento e reinterpretar, ressignificar, tentar realmente fazer com que ele encontre de novo essa vontade de viver, né? Que está ali, né? Porque se ele está buscando ajuda, é porque está ali em algum lugar e que precisa ser colocado para fora. Então, através do autoconhecimento, a gente vai fazendo com que o paciente identifique quais são os fatores que trouxe a depressão. Se foi um trauma, se foi uma relação abusiva, se foi uma perda de trabalho, questão financeira, se foi uma questão biológica também, vamos ajudar esse paciente a se readaptar, né? Junto com a medicação, para aceitação do tratamento, enfim. Aí depende de cada paciente. Mas fazer ele ver a vida de uma outra forma. Eu trabalho bastante também a rede de apoio, não? Também. Então, eu trago a família, trago as pessoas que são mais próximas, um amigo, um parente, trago próximo também algumas sessões para a gente poder montar uma rede de apoio maior para essa pessoa. Se já teve ideação suicida, mais ainda, a gente traz pessoas para perto para ajudar nesse cuidado. Na cognitiva é bem parecido também, né? Afinal, é tudo psicologia, né? No fim das contas. Sim. Mas o que a gente faz, geralmente, é desmistificar as crenças, né? Então, o que acontece muito é que essa pessoa, geralmente, ela tem uma comprovação dos pensamentos disfuncionais dela. Então, ela pensa, vai dar tudo errado. Aí, um dia, realmente deu errado, né? Ela traz essa distorção cognitiva, essa supergeneralização, ou esse filtro negativo, ou a distorção que ela tiver, ela traz isso pro modo presente dela como se fosse sempre acontecer, né? E aí o que a gente faz é o trabalho das crenças sobre ela mesma, né? Que eu até falei um pouquinho do desvalor e do desamor. A gente mostra e evidencia que os pensamentos disfuncionais nem sempre eles vão se cumprir e também a gente traz recursos para quando eles se cumprirem, né? Porque se frustrar faz parte, né? Evitar a frustração vai deixar aí a gente mais doente, né? Então a gente trabalha isso junto com o que a gente chama de dados de realidade, né? Então a gente confronta as crenças da pessoa com os dados de realidade. Olha, fofinho, você disse que você nunca é escutado, mas a sua mãe te escutou aqui, né? Então a gente vai trazendo esses momentos para confrontar essas crenças. Pessoal, gostaria muito de agradecer a todo mundo que esteve com a gente. Hoje a live foi bem agitada. Gostaria de agradecer a Fátima. Gostaria de convidar vocês para curtir o @síntesebho. Segue a gente lá no Instagram. A gente está com uma quinzena do empoderamento feminino para acontecer a partir de segunda-feira que vem. Tem sorteio. Entra no Instagram, vai lá, comenta as fotinhas, tudo arrasa. Segue a gente lá. Fátima, suas redes sociais. Tempo! Correndo ainda por cima. Gente, tem que agradecer cada um de vocês aí. Guga Menga, seja bem-vindo, Guga. Najara, bastante pessoas. Pessoal bem legal participando com a gente hoje, né? Que legal. Bom, gente, muito obrigada.
masculinidade tóxica lá no Instagram dele. Corre Ah, lá, gente. que legal. Dá ó- Gente, obrigada, Letícia, muito obrigada. Também quero convidar o pessoal para visitar minha página, Fátima Batista. E eu tô com um evento essa semana, tô bem feliz essa semana, em comemoração ao Dia do Psicólogo, que é dia 27 de agosto, Que e o legal. Dia do Nutricionista, que é 31 de agosto. Eu e minha amiga Rita Cosi, que é uma nutricionista que me acompanha, a gente trabalha bastante juntas aí, iremos fazer a Semana Psiconutri. Ai, que Terminando aqui a legal. live, eu vou postar para vocês já. E como vai ser essa semana, né? Então, do dia 27 ao dia 31, nós vamos estar falando sobre reeducação alimentar e reeducação mental para o emagrecimento, tá? Só que o nosso conteúdo vai estar disponibilizado apenas no Telegram. Então, junto com o meu post, eu vou colocar o link do Telegram, que você clica e você entra no grupo lá, porque vai ser um grupo privado. Então, todos vocês que estão assistindo, que têm interesse em emagrecimento, em aprender, né, a lidar com essa questão da compulsão alimentar e tudo mais, daqui a pouquinho eu vou postar, né, o post, eu vou fazer o post e vou colocar o link do Telegram. Porque acho que o Instagram está muito cheio de informação, né? Lá a gente consegue se concentrar mais aí para esse grupo de orientação, né? Com vários conteúdos aí psicológicos e nutricionais. Então, quem tiver afim é só seguir minha página, Fátima Batista. É isso aí. Galera, beijo. Até a próxima. Beijo, Tchau, Fátima. Até mais. gente. Beijo, Lê.